O cenário político entre Brasil e Estados Unidos acaba de entrar em um novo e perigoso capítulo. O ex-presidente Donald Trump, que lidera as pesquisas para retornar à Casa Branca nas próximas eleições, declarou guerra econômica ao Brasil. E o estopim dessa crise internacional foi o avanço dos processos contra Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo Bolsonaro, conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Trump impôs sanções pessoais e econômicas ao ministro Moraes, incluindo bloqueio de bens nos Estados Unidos, congelamento de ativos e revogação de visto para entrada em território americano. Além disso, o governo norte-americano anunciou a elevação imediata de tarifas sobre produtos brasileiros, com destaque para o aço, o suco de laranja e a carne bovina. A medida atinge em cheio setores importantes da economia nacional e é vista como uma retaliação direta à atuação de Moraes nos processos contra Bolsonaro. Em resposta, Alexandre de Moraes afirmou que não se curva a pressões externas e que seguirá firme na condução dos inquéritos. Segundo Moraes, Jair Bolsonaro cometeu flagrante obstrução de justiça ao divulgar documentos e fazer declarações públicas com o objetivo de tumultuar as investigações. Com base nisso, o ministro determinou a aplicação de medidas cautelares contra o ex-presidente, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno, proibição de se ausentar do país e bloqueio de suas redes sociais. Bolsonaro, que vinha tentando manter uma postura de vítima, agora enfrenta restrições que o aproximam cada vez mais de uma eventual prisão definitiva. Já Eduardo Bolsonaro, que se encontra nos Estados Unidos, também foi atingido por uma série de punições. Moraes ordenou o bloqueio total de suas contas bancárias, bens móveis e imóveis, além de seu salário como deputado federal. Eduardo é investigado por tentar coagir testemunhas e por possível envolvimento em articulações contra o judiciário brasileiro. Segundo documentos do STF, há indícios de que Eduardo tem atuado diretamente na disseminação de informações falsas e ataques contra instituições, utilizando contatos com políticos e influenciadores nos Estados Unidos. O governo brasileiro, por meio do Itamaraty e de declarações oficiais do Palácio do Planalto, condenou as sanções impostas por Trump, classificando-as como uma afronta à soberania nacional e à independência do poder judiciário. O presidente Lula autorizou o envio de comunicados formais a organismos internacionais, como a ONU e a OEA, denunciando a tentativa de interferência estrangeira no sistema jurídico brasileiro. Enquanto isso, aliados de Bolsonaro comemoraram as ações de Trump. Eduardo Bolsonaro, inclusive, agradeceu publicamente ao ex-presidente americano e declarou que as sanções são uma resposta justa contra a ditadura do STF. A fala provocou revolta entre ministros da Suprema Corte e acendeu um alerta vermelho em Brasília. Parlamentares ligados à base do governo agora pressionam por uma resposta mais firme, incluindo a possibilidade de romper acordos comerciais com os Estados Unidos, caso as sanções se intensifiquem. A crise gerada por esse conflito está longe de terminar. A ala militar, que vinha mantendo silêncio, também começou a se movimentar nos bastidores. Fontes ligadas ao exército afirmam que a tensão institucional aumentou e que a preocupação com a escalada do conflito diplomático, principalmente em ano eleitoral nos Estados Unidos. No meio de todo esse turbilhão, o povo brasileiro observa apreensivo. De um lado, a justiça tenta avançar nas investigações contra um ex-presidente acusado de tentar minar a democracia. Do outro, uma potência internacional tenta intervir nesse processo, colocando em risco as relações diplomáticas e comerciais entre os dois países. Nos próximos dias, novos desdobramentos devem ocorrer. O STF pode decidir por medidas ainda mais duras contra Eduardo Bolsonaro, incluindo um pedido formal de extradição, caso ele permaneça nos Estados Unidos ignorando as decisões judiciais brasileiras. E Trump, por sua vez, pode usar essa crise como palanque político, acusando o governo Lula de perseguição a aliados conservadores. O que está em jogo neste momento não é apenas o futuro de Bolsonaro ou o prestígio de Moraes. Está em jogo o respeito às instituições brasileiras, a soberania do país e o equilíbrio diplomático com os Estados Unidos. A crise promete ser longa, tensa e recheada de reviravoltas. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa nova bomba envolvendo Bolsonaro, Alexandre de Moraes e Donald Trump? Deixe seu comentário aqui embaixo,
Curta o vídeo e se inscreva para não perder nenhuma atualização.